Abrir nossa Bíblia, Daniel, capítulo 6. Daniel 6:10. Põe um reloginho aí, Pedro, por favor. Daniel 6:10. Diz assim, ó. Daniel... Fala assim, ó. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Irmão, se a gente lê a Bíblia como história, nós só vamos falar da passagem que o Daniel estava lá na cova dos leões e Deus mandou um anjo lá e livrou Daniel. Nós vamos ver a Bíblia como história, né? Nós vamos falar do Daniel quando ele escreve as profecias. Então nós vamos contar a Bíblia como história. Até o Daniel chegar nesse momento aqui, ele sofreu muito. Ele sofreu bastante. E nesse sofrimento, o que aconteceu? O Daniel aprendeu a orar no sofrimento. Quando capturaram lá a Síria, era o império mais famoso da época, né? A Síria e o Egito, os babilônicos foram lá e tomaram a Síria, o Egito, que eram as forças maiores daquela época. E depois da Síria e do Egito, foram tomar Jerusalém. E foram tomar Judá. E Daniel é preso nessa época. Ele estava com 15 anos de idade. E ele foi levado ao cativeiro. Então ele foi levado para a Babilônia. Lá ele teve que aprender a viver costume diferente. Lá trocaram o nome dele, né? O nome dele babilônico era Beltesazar. E o nome de judeu era Daniel. Lá trocaram o nome dele, trocaram a identidade dele. O Daniel não quis comer a comida que era sacrificada aos ídolos, por isso que ele fez aquele jejum. Falou, não, eu não vou comer a comida sacrificada aos ídolos. Eles queriam transformar o Daniel num babilônico. E Daniel dava o seu exemplo, mesmo numa terra diferente, enfrentando toda aquela situação. O que acontecia? As pessoas elogiavam o trabalho dele, trabalhava bem. Mesmo uma terra diferente, com toda aquela luta, mas o trabalho dele trabalhava com excelência. Ele era bem falado por causa do serviço dele, a mão de obra dele. As pessoas gostavam do trabalho dele lá na Babilônia, mesmo cercado de tanto problema, tanta dificuldade. No meio dessas dificuldades todas, fizeram do Daniel eunuco, ele não era, né? Aí colocaram ele para servir no palácio do rei e tiraram o direito de homem dele. Por força, não é a escolha que ele fez para servir a Deus. Tudo do Daniel foi tirado. Tudo do Daniel foi tirado. Quando ele está na cova dos leões, um bom advogado ia tirar ele. Se ele fosse amigo do prefeito, ia tirar ele. Se ele fosse amigo do presidente, ia tirar ele. O que ele tinha que ia tirar ele? Deus. Tem hora que nós estamos numa situação que a gente só tem Deus. Não tem mais ninguém para ajudar. E que o Daniel sobrou para ele? Só Deus. Tiraram tudo dele. Tiraram tudo dele. O que sobrou deles para ele? Só Deus. Só sobrou Deus. Então, quando sobrou só Deus, ele aprendeu a orar. Por isso que ele orava 3 vezes ao dia. Porque ele aprendeu a orar nessa época de sofrimento. E ele descobriu que só Deus podia resolver a situação dele. Aí ele foi orar. O que aconteceu? Foi lançado na cova dos leões. Mas até chegar lá teve muita luta. Ele sofreu bastante para aprender. Quando chegar na cova dos leões, confiar em Deus, que Deus ia dar um livramento para ele. Então ele aprendeu a orar no sofrimento. Nós temos que pedir para Deus ensinar a gente a orar, e às vezes é um sofrimento para a gente aprender a orar. Deus tira tudo. Aí tirou tudo de Daniel. O que sobrou? Só Deus. Então vou buscar Deus. O que funcionou? Só Deus. O que aconteceu? Ele foi jogado lá. Quem já foi jogado na cova nunca sobreviveu. Ele saiu de lá ileso. Ele saiu de lá sem dano nenhum. Saiu de lá ileso. Por quê? Porque Deus deu o livramento para ele. E deu livramento através da oração. Através da oração, Deus deu livramento para ele. Quando a Bíblia fala que ele está com a janela, ele vai orar, e a janela está aberta para Jerusalém, é que o rei da Babilônia havia tocado fogo no templo, tinha destruído tudo. Então ele orava assim, só fumaça. Mas ele profetizava, eu tenho a esperança que o Senhor vai nos dar de volta o templo de Jerusalém, a nossa pátria de volta. Da janela que ele olhava para Jerusalém, só via os destroços e fumaça. Então ele passou uma situação muito
Terrível, não é que ele só orava 3 vezes ao dia, né, e vira história, não. Ele passou uma situação muito terrível, ele aprendeu a orar no meio do sofrimento. O que aconteceu? Aprendeu a orar. Aí ele descobriu, eu estou numa situação aqui, que só tem eu e Deus, não tem mais ninguém. Advogado não vai me tirar da cova dos leões, amigo não vai tirar, mesmo que eles queiram, não tem como. Se eu fosse amigo do presidente do Brasil também, não teria como me tirar, me livrar, não tem. Só ficou ele e Deus. Tem hora na vida que só fica a gente e Deus. Sabe para quê? Para a gente aprender a orar. Então ele reservava aqui, com todas essas lutas, orava 3 vezes ao dia. Se espremia um pouquinho para buscar Deus. O que nós temos que fazer? Se espremer um pouquinho para buscar Deus. Ninguém pode viver sem oração. O que aconteceu? Tirou ele de lá. O que aconteceu? Deus mudou todinha a nação por causa da oração de Daniel. A nação foi transformada. Deus falou, o rei falou, o Deus de Daniel, ele salva em cima, no céu, embaixo na terra. O Deus de Daniel é poderoso. Daqui para frente é tudo com Daniel. Entregou a nação na mão de Daniel. A oração transforma a nação. Mas não é isso que eu queria dizer hoje. Eu queria dizer para você que às vezes a gente fica só para a gente aprender a buscar Deus. Nós temos que aprender a buscar Deus, colocar a oração em prática. Crente é o que mais fala em oração, é o que menos ora. Estou falando a partir de mim. Se eu der um estudo aqui de oração, uma coisa linda, mas cadê a oração? Cadê a prática da oração? Nós temos muito estudo, mas a prática é pouca. Nós falamos muito, não acontece nada. Enquanto Daniel orava 3 vezes ao dia, mudou a nação. Quem ora muda as coisas. Quem ora de verdade muda, as coisas mudam. Quem não ora não muda. E quem ora muda. Nós vamos dar bastante discurso de oração, mas se não orar não muda. Daniel não dava discurso de oração, ele orava. Ele praticava a oração, orava 3 vezes ao dia. O que aconteceu? Saiu da cova dos leões e Deus mudou a nação. Hoje todo mundo aqui, vamos servir o Deus de Daniel, hein? Deus de Daniel é poderoso. Vamos servir o Deus de Daniel. Nessas rolo todo, e persegue o Daniel, tem inveja, né? E joga o Daniel na cova dos leões, estão lá, aquela confusão. É aquilo que a gente fala que Deus está conduzindo a gente, está uma confusão danada. Daniel está uma confusão, né? Vou dar para você o dom de interpretar sonhos. Eles têm sonhos, mas não sabem interpretar. Mas eu vou dar nessa confusão, vou dar o dom de interpretação. Você vai ter coisas que ele não tem. Na sua confusão, na sua luta, no seu problema, você vai ter coisa que eles não têm. E você tem porque Deus vai te dar. Aleluia. Amém? Fala assim comigo, eu tenho coisas que meus inimigos não têm, em nome de Jesus. Amém? Naquela confusão, todo Deus, vou dar um dom para você que eles não têm. Então vão procurar você. Vão ficar maravilhados com você, porque é o dom que eu vou dar para vocês. Não tem, eles vão sonhar, não tem interpretação, não tem nada. Nem os magos, nem os adivinhos vão conseguir, mas eu vou dar um dom para você. Nessa luta todinha aí, tirou você da sua pátria, tirou seu direito de casar, jogou você lá no palácio, né? Essa perseguição toda, mas eu vou dar um dom para você que eles não têm. Enquanto você está na prova, Deus está te dando coisas que eles não têm, em nome de Jesus. Deus está te capacitando em nome de Jesus. Deus está te ungindo em nome de Jesus. Dificuldade gera unção na nossa vida. As dificuldades geram unção na nossa vida. As dificuldades fazem a gente ouvir a Deus. Nós temos aqui uma palavra, nós temos dentro de nós uma voz interior. Como que essa voz interior é tão poderosa, quando a gente vai nas escrituras, né? E a gente vê lá que a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é como voz de trovões. Diz que quando está dando trovão é Deus falando, a voz dele é poderosa. A voz dele transforma a gente, e é verdade. Nós temos uma voz interior. Olha, nós vamos fazer aqui um edito, tem que todo mundo se dobrar e ajoelhar e adorar o Deus aqui, né? O nosso Deus aqui, tem a estátua do rei, todo mundo tem que adorar, tá? Vamos tocar, todo mundo tem que se ajoelhar, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, não, nós não vamos se ajoelhar. Vocês não vão para quê? Porque nós temos uma voz interior. Nós temos a voz interior, a voz de Deus está dentro de nós. E essa voz dá poder para a gente não se prostrar, mesmo na fornalha de fogo. Ah, se não adorar, vai ser jogado na fornalha de fogo. Não, rei, não vamos nem te responder sobre esse negócio, porque o Espírito já pôs em nós uma voz interior. Nós temos uma voz interior. Você pode estar passando a maior prova do mundo.
Mas você tem uma voz interior dentro de você que não deixa você sair, não deixa você correr, não deixa você desmaiar. A gente para por um tempo, levanta depois, cai um pouquinho, igual Elias. Um dia a gente ora e cai fogo do céu, no outro dia a gente pede a morte. É isso aí. Evangelho, é isso mesmo. Tem dia que a gente está orando e cai fogo do céu, e tem dia que a gente não ora, entra na caverna e pede para Deus para morrer. É exatamente isso. Evangelho é isso. Nós não vamos sair cuspindo fogo 30 dias por mês. Não, nós vamos passar por um momento difícil. E o que é falado aqui para nós, o que nós temos que se aprontar? Nós temos que ter essa voz interior. Né? O Daniel tem que parar de orar. Ele parou, não, ele continuou. Por isso ele foi para a fornalha. Porque ele tinha uma voz interior que mandava. Ele tinha uma visão celestial dentro dele, uma voz interior que falava para ele continuar orando, mesmo com problema. Mas nós vamos aqui, não pode mais orar não, mas eu vou continuar orando. Foi lá para a fornalha, estava orando. O que aconteceu? Deus deu um livramento. Nós temos essa voz interior dentro de nós. Nós temos essa voz interior. Ah, mas você não vai fugir, não vai? Não vou. Mas está muita luta, muita dificuldade. Não, mas eu tenho uma voz interior, ela manda eu ficar, ela não manda eu fugir. Quando for para fugir, ele falou para o anjo, Deus mandou um anjo e falou para o José fugir. Mas se ele não falou para a gente não fugir, a gente fica aqui. Porque nós temos uma voz interior dentro de nós, a voz do Espírito, a voz da palavra. No 1 Reis 19, Pedro. 1 Reis 19. Elias partiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois. 12 juntas de bois. Quem tinha boi, na época do profeta Eliseu, era gente que tinha dinheiro. Era muito difícil esse animal. Então, quem possuía, na época, o pai dele era fazendeiro, rico, e possuía os bois. Com juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias, rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo, o despedida do meu pai e da minha mãe. Então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e serviu o povo. Quem tem a voz interior, a voz interior é muito mais do que dinheiro, do que junta de boi. Boi era muito caro naquela época, não era todo mundo que tinha. Mas quando ele ouviu chamar de Deus, ele abandonou aquilo. Quando ele ouviu chamar de Deus, o dinheiro já não era mais tão importante para ele. Pegou a junta de boi, pegou lá os boi, queimou e deu para o povo. Viveu a renúncia. Por quê? Porque tem uma voz muito mais poderosa dentro de nós. Quando essa voz está dentro de nós, nada mais tem importância. Quantos boi eu tenho? Para nós não interessa mais isso. Não é mais interessante, porque nós temos a voz interior, o nosso chamado, nosso envio é muito maior do que a junta de boi que você tem. Ele queimou tudo, queimou os arados, que falou para mim não voltar. Aqui eu já vou queimar até uns instrumentos aqui, e quebrar isso aqui e dar o resto pro povo, já para mim não voltar. Então ele estava lá numa vida bastante, ele era rico, o pai dele era rico fazendeiro. Estava lá com os bois. Quando ele ouviu chamar de Deus, ele renunciou a tudo aquilo. Dinheiro é uma coisa importante, mas será que a gente tem que renunciar a ele e servir ao Senhor? É muito importante. A voz de Deus é tão poderosa que um homem vai para um deserto e fica lá 2 anos no deserto. E você pensa que ele não pensava em ter uma vida comum? Ele pensava. Puxa vida, eu queria sair de manhã, voltar à tarde, que nem os outros fazem, ter uma vida comum. Mas o Elias não podia, porque ele tinha um chamado de Deus. Ele ficava lá no monte sozinho, solitário. E todo dia, de manhã, o passarinho ia levar comida para ele, pão e carne, e voltava à noite, ia de novo levar pão e carne para ele. Porque o chamado é muito maior do que qualquer coisa desse mundo. A voz de Deus, quando ela entra na vida, ela transforma, as outras coisas perdem a importância. A gente não dá mais importância para certas coisas na vida. Porque a voz de Deus é muito poderosa. A gente abandona tudo. Estou falando abandonar no sentido espiritual. Não é que nós vamos deixar tudo.
Não é que todo mundo vai ser chamado para ficar no monte. Mas Deus dá exemplo que a voz dele é poderosa. O homem fica lá 2 anos esperando para comer, esperando o passarinho levar comida para ele. E sem murmurar e sem reclamar. E você pensa que ele não queria fazer outra coisa? Você pensa que ele não queria sair de manhã e voltar igual todo mundo, vai ser um cidadão comum? Mas ele não podia porque Deus tinha um chamado na vida dele. Ele tinha o dinheiro que os outros tinham? Não tinha. Mas paga o preço. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, quando Deus chama a gente para fazer uma coisa, tem que pagar o preço. Não pode ficar reclamando. Não pode ficar murmurando. Tem que se pagar o preço quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa. Ah, saiu de lá, ficou 2 anos, sei qual, agora vai para onde agora? Vai para a casa da viúva. E foi bênção na casa da viúva? Foi, depois. Nós temos que pagar o preço, nós temos que obedecer à voz de Deus. Aquilo que Deus tem falado no seu interior, não sai daquilo que Deus tem falado com você. Atos 19, 26, ele fala assim, Atos 26, 19, Pedro, o Paulo falando, ó, 26, 19, Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, em seguida que estavam em Jerusalém, depois em toda a Judéia, igualmente ao gentio, admoestando se arrependesse e se convertesse das suas vidas para Deus, praticando obras que demonstrassem sincero arrependimento. Não desobedeceu à visão celestial. Deus tem uma visão celestial para nós. Não desobedeça à visão celestial. Ah, mas não tem número, não tem jeito. Não desobedeça à visão celestial. Você não sabe o que Deus vai fazer? Talvez para nós o pior é o melhor para Deus. Talvez o nosso melhor não presta para Deus. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Nós não sabemos nem o que Deus vai fazer amanhã. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto na nossa vida. Nós não sabemos nada. A única coisa que sobrou para mim e para você foi Deus. Amém. A única coisa que sobrou para nós foi Deus. E vamos aproveitar o tempo com Deus, vamos orar. É difícil a gente aprender a orar, no começo é meio duro, é uma luta, mas depois quando Deus vai esclarecendo as coisas, Deus vai ensinando, Deus vai dando foco, a gente senta lá no sofá, se ajoelha no lugar, é como se a gente estivesse falando pai com o filho, e sentindo a presença de Deus, sentindo Deus falar as coisas. Deus colocando vozes interiores dentro de nós. Se não adorar, morre. Nós vamos morrer, mas não vamos adorar não. Quando eu falo para você, eu não sei se eu me explico direito, o que eu falo para você, eu sinto é isso. Chegou aí, eu vou repetir para você, para dar esse entendimento do que o que tem dentro de mim. O Edir Macedo, vamos trocar de igreja? Não, vou trocar porque eu tenho uma voz interior. É maior do que a voz do Edir Macedo. Ah, mas eu estou em 100 países. Eu não quero, não adianta. Eu vou dar 800 mil essa noite, chega aí, vou dar 800 mil, vocês vão embora daqui. E nós vamos fazer outra coisa aqui. Eu não posso pegar o seu 800 mil porque tem uma voz dentro de mim que é maior do que 800 mil reais. Eu não posso. A voz que está dentro de nós é maior. A voz que está dentro de nós é poderosa. A voz que tem dentro de nós é única. Você tem uma semente dentro de você plantada por Deus, o Espírito Santo. Essa voz tem que ser maior. O que nós temos que vibrar é com essa voz poderosa de Deus. Essas coisas de 800 mil perde para nós o sabor, não tem sabor essas coisas. Isso perde o sabor. A voz de Deus tem que estar em primeiro lugar. A voz de Deus é soberana. E ele aqui obedecia à visão celestial, qual que eu pedi, Pedro? 26, 19 ou 19? Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A Paula apanhou, sofreu perseguição, naufrágio, jejum, fome, apanhou, mas não desobedeceu à visão celestial. Não desobedeça à visão celestial. Ah, mas se fizer assim, vai ser jogado na cova dos leões. Não, eu vou para a cova dos leões, estou decidido. A visão celestial é maior do que o medo. Ah, se não fizer assim, vai ser lançado na fornalha de fogo. Não, nós vamos para a fornalha de fogo, gente, não tem problema nenhum, porque a visão celestial, a voz interior é maior do que qualquer ameaça do nosso inimigo. Do qualquer ameaça do nosso adversário. Nós temos que obedecer à visão celestial. Deus colocou uma semente dentro de você, sofra, mas obedeça a semente que Deus colocou dentro de você. E às vezes para nós que é falência para os outros, é bênção para Deus.
Deus não vê como homem, vê, você está falindo, está fracassando. Você que pensa, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Né? No 1 Reis 5:1. Ué? Ah, não, é 2 Reis, Pedro. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem de respeito, honrado pelo seu senhor, por meio do seu senhor dera muitas vitórias à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença. Numa das suas campanhas militares, o Sírio havia levado cativo uma menina. Vamos lá, Pedro. Um dia a menina seguiu, vamos lá. Então Naamã comentou essa informação ao seu senhor, assim falou a menina de Israel. O rei da Síria respondeu, vai depressa com a carta, vamos lá. E levantou também o rei de Israel a carta, que dizia no momento, vamos lá, Pedro. Mais um, Pedro. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que era o rei, tinha rasgado as roupas, mandou dizer que rasgaste tuas vestes, mais um, Pedro. Eu que me enganei aqui, tá? Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na entrada na casa de Eliseu. Eu sou Naamã. Todo mundo bate palma para mim, ô Florisvaldo. Eu tenho muita fama, sou muito famoso. O Eliseu, para Eliseu não quis dizer nada. Não vamos se apaixonar por outra coisa a não ser Jesus. Não vamos ficar encantados com homens. Nós não vamos ficar encantados com ninguém, nós temos que se encantar com Jesus. A Naamã foi em seus cavalos, parou a porta da entrada da casa de Eliseu, muito rico, famoso. Então esse mandou um mensageiro dizer, vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Desrespeito, não. Mas é uma pessoa que tem dentro de si a voz interior. Quando você tem a voz interior, você não muda por causa de pessoas. Você não muda. Ah, vai chegar aqui o pastorzão, agora vai sentar ali, aí eu vou começar a ofender o pastor Daniel e o Florisvaldo, porque o pastorzão chegou. O pastorzão anda aqui todo dia? Não. Ele vai resolver o meu problema? Também não. Não vamos se empolgar com homens. Era o rei lá e todo mundo batia palma quando ele chegava, era aplaudido na Naamã, né? Mas eles eu não queria nem saber disso. Respeita o homem, respeita. Vai lá no rio, toma banho lá, mergulha 7 vezes. Não, mas ele trouxe 680 mil em ouro e prata e tudo. Não, mas não, a voz interior, ela não se refere a isso quanto ele trouxe, não interessa. Ele trouxe 600 mil, podia ter trazido 1.200, não interessa. 1.200.000 não interessa. A voz interior é maior do que qualquer coisa desse mundo. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é gloriosa. Ela toma a vida da gente de uma maneira que transforma a vida da gente, que essas coisas perdem importância. Essas coisas acabam perdendo a importância. Eliseu tinha a voz interior dentro dele. Ah, mas chegou um homem, vamos mudar as coisas da igreja porque chegou um homem poderoso? Né? Vamos mudar tudo porque chegou um homem bem poderoso aí. Vamos... Não, vai continuar do mesmo jeito. É igual para todo mundo. Respeita, a gente respeita, né? Aquele que sabe menos a gente ensina um pouquinho. Aquele que sabe igual a gente anda junto. Aquele que sabe mais a gente aprende. Mas todo mundo é igual. Todo mundo é igual diante de Deus. Então, o Eliseu tinha dentro dele a voz interior. A voz interior não é essa pessoa rica. Não é essa pessoa milionária. Não é. Igreja grande, fica um monte de crente pobre correndo atrás de rico, pensando que os ricos vão dar as coisas para eles. Aí toda hora tem uma palavra para o rico, né? Toda hora tem uma revelação para o rico, e não deixa o rico em paz. O rico tem que ir embora da igreja, porque é tanta exceção de paciência que o cara tem que ir embora. Tinha aqueles negócios melosos em igreja. Não, o senhor é rico, vai tomar banho lá no Rio Jordão. E é o rio mais sujo da época, mas é lá que Deus vai fazer um milagre na vida do senhor. Se o senhor não for, o senhor vai continuar doente. Tem que ser igual para todo mundo. Por quê? Porque a voz de Deus é superior. A gente não fica mudando por causa do ambiente ou por causa de pessoas, não. Nós continuamos mesmo. A mesma essência, em qualquer lugar. Respeito, sim. O que a gente não souber, pergunta, aprende. Ficar com vergonha não faz.
aprende na outra para fazer uma coisa certa, mas a gente não se vende para de rico, não. Nós temos a voz superior dentro de nós, a voz interior. Aqui no versículo, Pedro Lucas, capítulo 5, 5:11, Pedro. Acho que é o último vídeo da pesca maravilhosa. Fizeram aquela pesca, né? Estão passando dificuldade, dono de empresa lá de comércio de peixe, as contas atrasadas, estão passando dificuldade tão grande. Jesus vai lá, faz um milagre, as redes se enchem. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Estava numa dificuldade grande, entrou o dinheiro. Jesus falou, deixa o dinheiro aí, vamos lá pregar o evangelho. A voz de Deus é superior. Você acha que um homem sem a voz superior, a voz interior, ele vai deixar essa riqueza e vai embora? Não vai. Mas a voz interior, ela faz a gente renunciar a qualquer coisa da vida. Fizeram uma pesca, agora resolveu o problema, mas deixa aí, vamos embora. Vamos pregar o evangelho. Porque a voz interior muda qualquer situação, muda a vida da gente. Pedro, vamos terminar aqui, Marcos 14:49. Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando e não me prendeste, contudo é para que se cumpra as escrituras. Tá lá, Jesus está no templo, sempre estive pregando, não me prenderam. Agora eles vão lá no jardim prender Jesus. E Jesus falou, para se cumprir as escrituras. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar, né? E ele falou, isso aqui é para que se cumpra as escrituras. Às vezes nós passamos por uma dificuldade porque a escritura tem que se cumprir na nossa vida. Como foi pregado esse dia, maravilhosamente bem. Você querendo ou não, enxurrada vem. Você querendo ou não, um dia chove, um dia faz sol, um dia faz frio. Nós não podemos evitar essas coisas, não. As lutas nós não podemos evitar, mas nós podemos se preparar para elas. Verdade. Então, olha aqui, convosco no templo, ensinando, não me prendeste, contudo é para que se cumprisse as escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e abandonaram. As pessoas que abandonam você, é a voz de Deus se cumprindo também. Às vezes algum abandono é a voz de Deus se cumprindo. Glória a Deus, louvado seja Deus, você tem a voz interior dentro de você. Me abandonaram, logo em seguida, abandonaram Jesus no momento que ele mais precisava, ele foi abandonado. Ele vai morrer daqui a pouco. Ele precisa de uns amigos lá para ajudar. Sabe o que aconteceu? Foi abandonado. Tem abandono na nossa vida que é para a glória de Deus. Por isso nós temos que ter a voz interior dentro de nós. Ela é poderosa. Você não cai no dia do abandono. Você não vai ficar chorando. A voz vai te capacitar a passar por isso. Logo em seguida todos fugiram e abandonaram. Certo jovem vestido apenas em lençol de linho estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Era o Marcos, né? Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então reuniram todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, mestres da lei. Pedro seguiu de longe. Na hora que você mais precisa, você pode receber um grande abandono. Mas Deus não está comigo, não. As escrituras se cumprindo. Nós temos que ter mais consciência. Sabe qual é a consciência que nós temos como crente? A hora do rio vem, a enxurrada vem. A hora da prova vem. Pode ficar certo disso. Não vamos falar em prova, porque olha, se a gente falar aqui, vai vir uma prova. Não, tudo está nas escrituras. Nossa vida está na mão de Deus. A hora da prova, ela vem sim. No mundo nós vamos ter tribulações sim. Deus não evitou isso dos discípulos, não vai evitar da gente. Mas o que nós temos? A voz de Deus. Se não ajoelhar para outro Deus, vai morrer na fornalha de fogo. Pode jogar, o rei. A voz de Deus é maior do que o medo. A voz de Deus nos encoraja. A voz de Deus é poderosa. Tem um gigante aí, ninguém vence, mas ele tinha a voz de Deus. Vai que eu sou com você. E ele foi enfrentar o gigante, derrotou o gigante. Nós temos a voz de Deus conosco. A voz de Deus está com você, em nome de Jesus. Vamos tomar posse da voz de Deus. Sem reclamar, sem murmurar. Eu fui abandonado na hora que eu mais precisava. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.